A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estamos aqui ao lado do professor Heraldo e nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos comentários das lições bíblicas editoras CPAD, lição de adulto. E na lição de adulto, nós estamos estudando a temática, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje, na lição de número 3, estudando um tema bem pentecostal, o batismo no Espírito Santo. Esse é o tema da nossa terceira lição. E nós temos como textuário dessa nossa lição, Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E a nossa verdade prática, a nossa síntese prática da lição, naquilo que podemos resumir a lição, ela diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa salvação. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então essa é a nossa verdade prática. A nossa lição, ela está embasada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 13. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, queridos, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é o que significa batismo no Espírito. O segundo tópico é o propósito do batismo no Espírito. E o terceiro tópico é o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Esses são os 3 pontos que nós vamos estudar na nossa lição. Convidamos você a nos acompanhar no comentário. O batismo no Espírito Santo. Esse é o tema da nossa lição. E o nosso comentarista aqui, ele já começa trazendo a título de introdução que o pentecostalismo ele é uma reação, né, à estrutura formal, né, e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. O que ele quer dizer com isso, professor Heraldo? Que o pentecostalismo ele foi um movimento que surgiu, né, reagindo a essa intelectualidade que tomava conta da igreja na época, no início do século XX, e que fazia com que a igreja perdesse o seu fervor, né? E isso afetava o comportamento dos crentes na sociedade e principalmente para viver o evangelho, né? Então, ele é uma reação a tudo isso. E graças a Deus, porque Deus resolveu então batizar os crentes que naquela ocasião buscavam o batismo no Espírito Santo, né? Trazendo ou resgatando, professor Heraldo, que o livro de Atos, no capítulo 2, trazia. É bem verdade que Deus não ficou sem operar no meio da sua igreja ao longo da história até o século XX. Há historiadores que se debruçam sobre o momento pentecostal e que eles dizem que em toda a história da igreja sempre houve aqui ou ali alguma manifestação, né, nesse sentido, que deixava caracterizado o batismo no Espírito Santo, falar em língua, a profecia, né? Isso nunca foi plenamente escasso. É bem verdade que durante um tempo, professor, isso ficou um pouco assim meio que deixado de lado e ganhou força a partir do século XX, do início do século XX. E até aqueles que não creem como nós cremos no batismo no Espírito Santo, eles tiveram que reconhecer que o movimento pentecostal trouxe um vigor à igreja que estava faltando a ela naquela circunstância, né? E por causa disso, o nosso comentarista ele vem trazendo aqui, professor Heraldo, primeiro, que o batismo no Espírito Santo ele é uma experiência distinta da nossa salvação. Então ele já disse no ponto de contato. Ele disse também que é uma experiência para capacitação dos crentes a fim de testemunhar de Jesus de forma eficaz. Ele disse que isso confirma a pregação, o poder da palavra pregada no impulso do Espírito Santo, e que também essa é uma experiência que nós pentecostais devemos transmitir às próximas gerações.
né, para que eles também possam experimentar o que a nossa geração tem experimentado e o que as gerações passadas experimentaram. É isso que nos caracteriza como pentecostais. E aí, professor, eu cito aqui o Robert Manson, né, que ele vai dizer que 3 coisas caracterizam um pentecostal. Primeiro, crer na contemporaneidade do batismo no Espírito Santo, conforme Atos 2 descreve, na evidência do falar em língua e na atualidade dos dons espirituais. Então, esses 3 pontos caracterizam um pentecostal. E justamente por causa disso, a experiência ela é muito vivida para a igreja. E agora nós estamos estudando, é necessário assentar por escrito a experiência para que ela seja estudada pelas próximas gerações. E nós já estamos nos debruçando nisso, estudando justamente aqui, entrando já no tópico primeiro, o que significa o batismo no Espírito Santo. E aí nós temos 3 pontos, professor Heraldo. O fenômeno do Pentecoste, nós temos 2 bênçãos distintas, que nós vamos falar sobre isso, e também temos o conceito teológico, quer dizer, a experiência é marcante, mas às vezes a pessoa não consegue entender como aquilo se dá. E agora nós estamos estudando para tentarmos entender da melhor maneira possível e assim possamos transmitir aos outros no que nós cremos e qual é essa nossa experiência pentecostal. Exatamente isso. Saudações aos amados irmãos, aos que nos acompanham através do canal EBD. E você? Temos o subtópico 1, que é uma pergunta, né? Sim. O que significa batismo no Espírito? E nós temos, como o professor Nilson já colocou, 3 subtópicos para nos ajudar a entender, né? Ou explicar o que significa batismo no Espírito. Primeiro, a lição vai dizer que se trata de fala a respeito do fenômeno do Pentecostes, né? Sim. Bom, professor Nilson, para isso seria necessário nós lermos aqui o próprio texto de Atos, né? Sim. Alguns versículos do texto de Atos 2. Vamos estar lendo apenas o 2, o 3 e o 4, né? Porque ele fala aqui no subtópico 1 sobre o fenômeno do Pentecostes, né? Sim. Então vamos entender o que significa esse batismo no Espírito, né? O versículo 2 diz assim: e de repente veio do céu. Interessante essa questão, professor Nilson, para nós entendermos que esse Pentecostes é do céu, né? Ele veio de uma fonte, né? Exatamente. Ele veio do céu, ele veio de cima, ele veio do alto. Então essa é a origem do fenômeno, né? Do fenômeno pentecostal. Ele desceu, ele veio do céu. E diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento. Não era um vento. Ele está usando aqui uma comparação com o soar do vento, né? Exatamente. Como de um vento veemente, impetuoso. Não era apenas um vento, mas um vento veemente, impetuoso, né? Aquele som que a gente ouve. Então, mais ou menos, eles fizeram um paralelo, né? Em relação à comparação audível, digamos assim, né? Sim. E encheu toda a casa em que estavam assentados. No primeiro veio do céu, sim, né? Veio do alto, veio de Deus, veio de cima, né? Versículo 3 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Isso é importante se fazer nota, porque primeiro veio do céu. A origem do fenômeno pentecostal veio do céu. Sim. Segundo, ele faz aqui, além de ter feito um comparativo sonoro com o vento, né, veemente impetuoso, aqui ele vai fazer também um paralelo, né, com o que eles viram, né? Sim. Muito parecido com fogo, né, com chamas de fogo. E isso é muito emblemático, porque o fogo, evidentemente, trata, professor Nilson, em linhas gerais, a respeito do poder de Deus e da pureza, né? Sim, duas coisas que ele trata aqui. Trata aqui, né? Duas coisas interessantes aqui. Então veio do céu, o fogo veio para mostrar o poder, a magnitude, né? Porque na verdade esse fenômeno ele foi único. Eu estou falando esse Pentecoste, da forma como ele foi manifestado, ele foi único aqui, né? Por isso que o fogo veio para trazer aí, né? Abrir alas, digamos assim, para apresentar o personagem que estaria conosco, né? Até o arrebatamento da igreja, que é o Espírito Santo, né? As quais pousaram sobre cada um deles, né? É interessante que eles ouviram, né? Eles
viram e eles sentiram, né? Três questões interessantes aqui. E o versículo 4 vai dizer: todos foram cheios, né, do Espírito Santo, e por estarem cheios, que é o transbordamento, né, começaram a falar em outras línguas. E é interessante, conforme, né, o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, essa questão, professor Edilson, que nós estamos falando aqui, primeiro, ele veio do céu, né, e faz um comparativo com o fogo, né? Outra questão que a Bíblia faz questão de ressaltar, o próprio Jesus, na verdade, lá em Lucas 24, 49, ele fala que esse evento, né, que se concretiza aqui em Atos 2, ele já era uma promessa do Pai, né? Perfeito. O próprio Jesus fala isso, né? Fala isso em E Lucas 24, 49, né? Perfeito. Quando a gente trata de promessa, e muito mais em relação a este fato, a promessa, na verdade, dentro desse contexto, é o encontro, né? É um encontro, digamos assim, com o futuro, né? E é interessante a gente pensar em promessa dentro desse contexto, professor Nilson, como sendo sempre envolvendo, né, um doador. Sim. O pai tinha prometido, né? E, claro, um receptor. Mas é interessante porque lá em Mateus 3,11, né, o próprio João Batista, professor Nilson, vai dizer textualmente de que quem, na verdade, nos batiza, né, autoriza, digamos assim, o batismo com o Espírito Santo, é o Jesus, né? Perfeito. É Jesus, não é assim, professor Nilson? Perfeitamente. E isso é significativo, professora, porque veja bem, ele que recebeu a unção do Espírito no seu batismo, né, e de forma visível por aqueles que estavam lá, que viram uma pomba descer sobre ele, né? Então, veja bem como tem uma correlação. Quer dizer, ele está cheio e desenvolveu o seu ministério na direção desse Espírito cheio, que os evangelhos dizem que Deus não lhe deu o Espírito por medida, e agora ele mesmo batiza os seus. É exatamente isso, né? E aí aquilo que o professor Nilson, de certa forma, já colocou no início, lembrar os amados irmãos, professores, né, que vão estar ministrando, justamente sobre essas duas bênçãos distintas, né, professor? Perfeito. Como é que acontece isso aí? Vamos lá. Perfeito. Aí a primeira bênção aqui é justamente a bênção da salvação, porque não existe bênção maior do que essa, ser salvo em Jesus, né? E a segunda bênção é essa que nós cremos como pentecostais, que está à disposição da igreja, de todo crente, o revestimento de poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Nós não, João Batista quem disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista é que diz isso, as Escrituras é que dizem isso, né? Então, nós temos essa primeira bênção, professor Heraldo, que é a salvação, e a segunda bênção é para os que creem. Porque, veja bem, isso é importante nós percebermos, professor Heraldo, porque toda pessoa crente em Jesus tem o Espírito Santo e ela é uma pessoa salva. Se tem o Espírito Santo, é salvo. Isso é importante colocar, professor Edilson. Exatamente. E agora, como é que fica essa questão da segunda bênção? A segunda bênção é para os que crêem. Eu vou dizer por que eu digo. Porque o próprio Marcos, aqui quando, no capítulo 16, o versículo 15, daquela ordem de Jesus para evangelizar o mundo, ele diz no versículo 17, ele diz assim: estes sinais seguirão os que creem, expelirão demônios e falarão novas línguas. De vez em quando ele faz uma referência. Agora veja essa colocação dele, professor Heraldo. Estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, se eu virar a moeda do outro lado, vai estar escrito assim: quem não crê, os sinais não seguirão. E aí é que está a grande questão. Como os pentecostais crêem, então recebe essa segunda bênção. Os outros irmãos que são crentes em Jesus, são salvos, são nossos irmãos de outras confissões de fé, que não crê no batismo, acaba não recebendo. Mas não é porque Jesus não quer batizá-los, é porque eles não creem. Exatamente. É importante essa questão que o professor Nilson colocou, e evidentemente a lição vai fazer esse destaque assim, importante, dessas duas bênçãos distintas, professor Nilson, porque é comum esse equívoco, né? Sim. Porque, na verdade, assim, não significa, professor Nilson, que quem não é batizado, não foi batizado, né, até o momento, ou nunca foi batizado, eu vou reforçar o que o professor Nilson colocou. Não significa que a pessoa que não é batizada ou nunca foi batizado, não significa que
que ela não seja salva, primeiro, e muito menos não significa que ela não vá ser arrebatada. Porque o que não tem o espírito. Exatamente, porque na verdade, uma vez eu me deparei dando aula numa classe de irmãs, de senhoras, professor Janilson já há alguns anos, né? E essa irmã estava lá e a aula tratava um pouco sobre esse assunto, né? Sim. E eu me lembro que ela nos fez uma pergunta e, claro, deu a entender que na verdade se tratava da dúvida dela mesma, né? E ela é esposa de presbítero e me preocupou um pouco, porque ele, de certa forma, colocou na cabeça dela, e isso atormentava um pouco ela, pelo fato dela não ser batizada, né? Ele entendia e ensinava isso, claro, para ela, né? Isso a perturbava bastante, de que ela precisava ser batizada, senão ela não iria ser arrebatada, né? Então veja que algo que as escrituras não respaldam. Não respaldam. E outra coisa, ainda que a gente saiba que o batismo está disponível para a igreja, como o professor Jesus colocou, é para quem crê, também não significa que todo crente, todo salvo, obrigatoriamente será batizado, né? Perfeito. Isso é importante colocar. Inclusive o próprio pastor Ezequiel Soares, ele dá o seu depoimento no seu livro de apoio, professor Nilson, lembrando que a mãe dele passou 28 anos buscando batismo, só depois de 28 longos anos buscando, ela enfim recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ele lembra, inclusive, que o pai dele passou mais de 25 anos servindo ao Senhor. Ele diz até que ele morreu glorificando ao Senhor, ele cita isso, né? Mas ainda assim morreu e não foi batizado, né? Então são questões que precisam ser colocadas para que haja essa diferenciação, que é justamente o que o subtópico 3 vai estar tratando, professor Janilson, aí, né? Justamente, que é o conceito teológico, né? O conceito teológico significa o que é. Exatamente. Né? Continue, professor Heraldo. Ele veio para organizar exatamente tudo isso que às vezes fica meio solto, né? Exatamente. Fica meio confuso, né? E a teologia, ela tem esse papel de estar organizando. A gente sabe que a teologia humana tem falhas, obviamente, mas na sua grande maioria, professor Nilson, ela vem e ajuda como bastante. Serviço, não como um desserviço. A gente sabe Exatamente. que existem os desserviços teológicos, mas na maioria das vezes, se levada a sério, né, com responsabilidade, ela traz um ganho, né, com certeza, muito grande para a igreja. Então, essa questão do subtópico 3, que vem falando sobre o conceito teológico, ainda tem a ver com o subtópico 2 um pouco, né? Sim. Porque vamos ver aqui o que diz o pastor Ezequiel Soares nesse subtópico 3. Ele diz assim, professor, eu leio aqui, aí o senhor pode ler. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Ele já começa fazendo assim. Correto, tem a ver com o tópico 2 ainda. Exatamente, né? Depois ele continua dizendo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Né? Isso significa ser revestido, isso significa o quê? Isso o quê? O batismo. Ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação do crente em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Então ele mostra dois propósitos. A evangelização é uma capacitação para a evangelização e uma edificação espiritual. Isso, continue, professor, lendo que a gente vai entrar no final. Perfeito, aí diz assim, trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. É importante isso. Por isso que ela é chamada de segunda bênção, porque a primeira é a salvação, até porque não faz sentido pessoas não salvas serem batizadas. A gente vai mostrar isso, exatamente isso aqui. Aí ele continua dizendo, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continua até a atualidade. Ok, então vamos lá, gente, é aquilo que o professor está colocando, né? Então nós estamos falando aí nesse subtópico de número 3 sobre o conceito teológico, né? Então veja, nós temos evidências textuais, bíblicas, né? Principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que é chamado também por outros Atos do Espírito Santo. Né? Evidências mais do que robustas e concretas de que ninguém que não fosse crente, não fosse salvo, como o professor Janilson colocou, foi batizado. Então todos os que foram batizados foi numa segunda ação posterior à conversão. Então nós tratamos no subtópico 2 sobre as duas bênçãos distintas. Uma coisa é eu ser salvo, correto? E posteriormente eu passo a ter o direito, não que Deus tenha a obrigação de me batizar, eu passo a ter o direito, por ser igreja, por ser salvo, né? Consequentemente de ser batizado. Então só vou citar aqui rapidamente, professor Nilson,
O episódio que aconteceu em Atos 2, Sim. que é o Atos 2, é o Pentecoste propriamente dito, ele aconteceu onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Em Jerusalém, correto? Correto. E quem estavam lá reunidos? Crentes. Crentes. Salvo, um grupo de crentes, um grupo de salvo. Perfeito, perfeito. Aí nós vamos ver em Atos 4 outros episódios que ocorreram em cidades, incrivelmente isso aí, em cidades consideradas gentílicas, né? Vamos lá. Atos 8, 14 a 18, houve batismo lá em Samaria. Em Samaria. Só que nós precisamos entender que Filipe já havia passado lá, evangelizado, e muitos tinham sido salvos. Perfeito. Então, esses que foram batizados posterior à evangelização de Filipe eram pessoas convertidas. Pessoas convertidas, Correto? com certeza. Um terceiro episódio é Atos 9, 17, quando acontece o batismo de quem? De Paulo. De Paulo em Damasco. Né? Veja que, se eu não me engano, foram 3 dias depois. 3 dias depois. Né? Ele estava em jejum e oração. Isso, no encontro que ele teve lá no caminho de Damasco, né? Então Deus manda quem? Jesus manda quem? Ananias. Para orar por ele. Posição de mão, né? E ele foi curado, né? E foi curado e batizado. Então veja, Saulo já era crente. Perfeito. E uma coisa, professor, que na sua primeira carta, no capítulo 14, ele diz assim aos irmãos de Corinto: eu falo mais língua do que todos vocês, provando que ele é batizado. Que ele era batizado. E lá em Cesareia, que também é uma cidade gentílica, né? Em Atos 10, 44, nós temos lá o episódio do batismo de Cornélio e da família dele. Não, mas Cornélio não era crente. Não era? Só que a Bíblia diz, e Pedro diz que depois que ele pregou a palavra, e aí a gente subentende-se que Cornélio foi convertido pela pregação da palavra, então desceu o Espírito Santo sobre ele. Então se trata ali de uma família crente, uma família salva. Então ninguém está sendo batizado aqui que não seja salvo, que não seja igreja. E em Efésios, Atos 19, né? Não vamos ter o caso lá dos 12, né? Quando o próprio Paulo chega lá e pergunta, qual é a pergunta que ele faz? Se eles receberam o Espírito Santo. O que eles disseram? Dizem que eles nem tinham ouvido falar. Agora, alguns dizem assim, não, mas eles não eram crentes, não eram salvos. Claro que eram, porque não teria lógica, o professor Nilson, inclusive o pastor Ezequiel faz essa colocação e o Severino Pedro também, não teria lógica Pedro perguntar se eles, Paulo perguntar para um grupo de não crentes se eles tinham recebido o Espírito Santo. Não faz no menor sentido. Faz no menor sentido, né? Então isso dá a entender que se tratava sim de um grupo crente salvo, né? Perfeito, professor. Então esse é o ponto aqui que o senhor acabou de colocar, que nós precisamos entender que batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, que sucede a primeira, que é a salvação, né? E que ela é destinada aos crentes. Isso faz muito sentido, porque na lição passada nós falamos que o Espírito Santo vem para a igreja e não para o mundo. Não para o mundo, perfeitamente. Perfeitamente. Então aqui nós encerramos o comentário do tópico 1. Tópico 2 da lição: o propósito do batismo no Espírito. Então, professor Aldo, nós já estudamos o que significa e agora nós vamos entrar no propósito. Porque Deus é um Deus de propósito, Ele não faz nada sem propósito, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus não é mágico de circo. O mágico de circo faz as coisas só para entreter a plateia. Mas Deus não, quando age, Ele age com propósito, Ele tem um propósito nisso, né? E aqui dentro desse tópico nós temos outros 3 subtópicos que vão falar desse propósito, que é a finalidade, né, propriamente dita, a capacitação do Espírito e uma necessidade real e atual, professor. E aí, o nosso comentarista ele começa dizendo assim: considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, nós já explicamos isso no tópico passado, né? E ambas as experiências são coisas distintas, nós já deixamos isso bem claro, né? Mas ele diz assim: como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito desse batismo. E aqui ele começa dizendo, na finalidade já está posto aqui, né, que o propósito é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Ele vai descrever, desmembrar esse serviço divino. Professor Heraldo, eu sempre gosto de dar como exemplo simples, uma ilustração simples do batismo, como tratado aqui no Espírito,
que é, por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, todos nós, eu e o senhor, estamos aqui vestidos, nós não estamos nus, nós estamos vestidos. Mas se nós colocarmos um terno, nós vamos estar, além de vestido, revestido. Então esse é o propósito do Espírito, revestir, capacitar o crente para o serviço divino. Então já a finalidade já vai dando aqui o norte, professor Heraldo. Não, sem dúvida, né? Se nós lembrarmos que João 20, 22 diz, né, que os discípulos antes do Pentecostes já tinham, né, confirmadamente o Espírito, né? João 20, 22 vai deixar exatamente, claramente. Alguém poderia dizer, não, mas Deus poderia apenas nos deixar com o Espírito, né, sem nos batizar. Olha, tem gente que vive com o Espírito e não é batizado, né, ainda que pentecostal. Sim. Tem outros, por opinião, né, não é isso, professor? Sim, por sim. uma decisão pessoal, acreditam que não necessitam, que não exista, né, essa atualidade e não buscam, né, e continuam sendo crentes. Perfeitamente. Né? Não há nenhum problema em relação a isso. Mas aí é que vem a grande questão do tópico 2, em falar de um propósito, né? De um propósito, porque todos são salvos, todos são igreja, né? Até porque o batismo não é uma prerrogativa exclusiva dos pentecostais, não, para todo aquele que crê. Todo que crê, né? Exatamente. Independentemente de ser assembleiano ou não. Exato, bem colocado isso. Para todos. Agora, claro, a gente sabe que tem que buscam, outros não. E uns creem e outros não. Outros creem, não, uma questão da pessoa. Mas o propósito existe, porque o que acontece? Jesus foi, a igreja continua, e com um desafio enorme de propagar o Evangelho ao longo da história, e não se sabe até quando, porque tudo isso vai se encerrar a partir do momento que a igreja seja arrebatada. Perfeito. Nós não sabemos quando, né? Então, enquanto nós não formos arrebatados, a igreja não for arrebatada, né? Haverá necessidade, né, de um batismo, sim, com o Espírito Santo. Então, a finalidade, o professor Nilson já entrou um pouco nisso, né? Eu gostaria de pegar aqui, professor Nilson, 2 textos bíblicos. Um já foi citado, que é Lucas 24, 49, né? Na verdade, são várias as finalidades, né, do batismo com o Espírito Santo. Vamos nos ater a 2 e usando textos bíblicos. O primeiro é Lucas 24, 49. Palavras do próprio Jesus. Jesus disse assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que é uma expressão limítrofe de tempo, né? Até que, veja, do alto sejais revestido de poder. É aquela ilustração que ainda há pouco o professor Janilson utilizou, né? Nós estamos vestidos quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nos tornamos igreja. Professor Janilson, Paulo diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, todo crente, ele recebe o selo. E para que serve o selo? Entre muitas outras coisas, para identificar que existe um dono. O dono é o próprio Cristo, né? Perfeito. Isso identifica. Então, do ponto de vista, digamos assim, testemunial, as pessoas notam que existe ali algo diferente em quem se converte. Perfeito. Então, lá tem um selo, uma identificação de alguém diferente, professor Nilson. Né? Recebeu o selo. A pessoa pode ficar apenas com esse selo, mas a Bíblia nos diz, e o próprio Jesus aqui está nos dizendo, que nós poderemos ser revestidos de poder. Nós já temos o poder, porque a presença do Espírito está em nós. Mas Jesus diz assim, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, porque eles já eram vestidos. Revestido é vestir uma segunda vez. Não é isso? Aquilo que o professor Wilson já colocou aqui. Então, primeiro, revestir de poder, né? Dar, digamos assim, o chamado upgrade, né? Você já tem poder, então você vai ser revestido, correto? Mas a questão o professor Wilson colocou, Deus faz as coisas sem que nem para quê? Não, ele tem propósito. E aí que nós vamos ver em Atos 1:8, justamente, existem vários, mas vamos citar o que está em Atos 1:8, né? Que ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, 2 grandes propósitos aqui, entre vários, né? Sermos revestidos de poder, mas não é para ficarmos só aqui, falando o efeito contemplativo, exatamente. Né? Não é apenas um efeito contemplativo de estarmos ali admirando, né?
todo mundo falar em língua, né? Oh, como é lindo, maravilhoso, sonoramente bonito, né? Não, é para serviço, né? É para testemunhar, e é por isso que ele capacita para que haja, professor Janilson, justamente esse dinamismo da igreja, a força, o poder, mas sobretudo o dinamismo, como aconteceu em Atos, né? A igreja, veja que a igreja foi avançando, né? E ninguém pode segurar. O próprio Jesus disse que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a sua igreja, né? E eu entendo que por conta exatamente do poder movedor do Espírito Santo no meio do seu povo, né? Com certeza, professor. Essa capacitação do alto, ela é importante, porque alguém pode dizer assim, não, mas nós conhecemos grandes homens de Deus que não eram batizados no Espírito Santo. Mas baseado na palavra de Deus, do que ela diz, porque Jesus disse que eles deveriam ficar na cidade, o seu leito, até que do alto fosse revestido de poder. O próprio Jesus não quis que eles saíssem sem esse revestimento, né? Sem esse revestimento. E é óbvio que alguém que tem esse revestimento, sem ele conseguiu fazer X, com esse revestimento com certeza faria muito mais. E é notório, queira ou não é questão de discriminação. Exatamente. De diferencismo não, mas é notório, professor Wilson, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que vivem esse pentecostalismo, são pessoas altamente dinâmicas, né? Não é isso? São pessoas envolvidas, são pessoas que não param, que estão... Não estou falando aqui de ativismo, não, estou falando realmente, né, de pessoas que têm foco na obra, né? Que parece que tem algo mais, assim, uma coragem maior, né? Uma ousadia maior. É por isso que Jesus falou aqui, né? Que Jesus estava dizendo a isso, professor, o senhor acabou de ler, né? Que eles deveriam receber esse poder para serem testemunhas. É como se ele dissesse, sem isso vocês não conseguirão ser o que eu quero que sejam. Perfeitamente. E aí o subtópico vai falar exatamente disso, né? Perfeito, professor Heraldo. Sobre a capacitação do Espírito, né? Perfeito, professor. Porque na verdade, além do batismo em si, que deve ser evidenciado pelo falar em línguas, né? Nós já tratamos disso aqui. O crente ele é capacitado, professor Janilson, também com o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 trata disso, né? A gente vai ver mais lá na frente ainda. Sim. E com certeza com a manifestação dos dons, né? Então veja que Deus ele distribuiu dons através do Espírito Santo para a sua igreja, né? Quando a gente lê 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, Pedro diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. É óbvio que Pedro não está falando aqui apenas dos dons espirituais, mas estão envolvidos aqui os dons espirituais. Alcança, né? Correto? A gente sabe que existem os chamados dons naturais, os dons ministeriais. Interessante, os dons naturais, quem foi que deu? O Pai. Para quem? Para toda a raça humana. Tanto faz ser salvo como não, igreja como não, todo ser humano ele é dotado de dons. Agora, se quando ele crescer, né, ele vai usar esse dom para a glória de Deus, é uma questão entre ele e Deus. Mas se ele recebeu o dom natural, recebeu. Dons ministeriais, quem dá? O Filho. O Filho. Né? E quem dá os dons espirituais? Obviamente o Espírito Santo. Então, quando Pedro fala aqui de dons, ele está certamente falando de todos os tipos de dons, inclusive os dons espirituais. O que eu acho interessante, porque ele fala aqui da multiforme graça de Deus, mostrando para o professor Nilson que Deus ele é tão interessado em abençoar a igreja, porque, veja só, a igreja é abençoada não por aquilo que ela deseja, mas por aquilo que ela necessita. Sim, perfeito, perfeito. Então, veja, quando ele fala da multiforme graça, ele está falando assim, Deus tem interesse em abençoar tão grandemente a igreja, que ele pode pegar um dom que você recebeu, né, e fazer o chamado upgrade, o melhoramento desse dom. Isso aconteceu com Bezalel, né? Exatamente, com Bezalel aconteceu isso, né? Ele já era um artífice, mas quando o Espírito veio sobre ele... Alguém perguntar assim, quem é o grande nome na área artística na cidade? É fulano. Era ele já era naturalmente. Só que Deus resolveu ainda colocar mais, né? Interessante. E Deus pode dar, professor Nilson, segundo o que a gente entende pela Bíblia, dons inéditos que ele nunca deu para ninguém no momento da história, né? Porque é isso que ele quer, que a igreja avance, que a igreja vá, né? Que a igreja marche, né, professor Nilson? É interessante isso aí. Isso está de acordo com o que Jesus disse, professor Heraldo, que ele diz que quem tem mais lhe será dado. Né?
continuando. E aí, professor Heraldo, para nós finalizarmos aqui esse tópico 2, o nosso subtópico 3 aqui vai falar da necessidade real e atual. E aqui o nosso comentário já começa dizendo assim, eu vou fazer essa leitura. Sim. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam de que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. E aí, professora, nós voltamos a um ponto da introdução que diz que o pentecostalismo é uma reação a um intelectualismo exagerado. Então, o que o nosso comentarista está tentando mostrar para essa questão da evangelização, da salvação dos homens, é que, por exemplo, às vezes alguém pode se aproximar de alguém para evangelizá-lo e, sendo uma pessoa conhecedora, capacitada intelectualmente, explicar tudo acerca da salvação, a pessoa até entender, tá? Mas não leva ela a uma decisão, porque ela entendeu, ficou ao nível do intelecto. Mas às vezes a pessoa, o crente batizado no Espírito Santo, mesmo não sendo um grande conhecedor das coisas, sim, só o fato de ele dizer Jesus te ama, como ele está revestido, o Espírito que encheu ele, toma essa simples frase e leva ela ao coração do homem. E aquilo fica martelando na mente dele quando ele não se rende na hora. Perfeito. E até uma crítica, professor Nilson, a lembrar que o Espírito Santo ele é fundamental, né, para esse trabalho, né, essa missão, esse desafio da igreja, né? Infelizmente a gente vê muitos tentando usar mecanismos humanos, né, para convencer pessoas, né? Não é isso? Inventar coisas, a criatividade, a inventividade, para substituir aquele que na verdade é quem convence. Então, deveriam buscar e a cada dia mais estar próximo dele, buscar o batismo, buscar dons, né? Porque é até uma crítica, professor, porque a gente sabe que na igreja, né, há muitos momentos de campanha, de oração, né, em que as pessoas se concentram muito em buscas pessoais, né? Sim. Não que nós não devemos. Jesus evidentemente nos abençoa, está para nos socorrer, ele é um pai, né? Sim. Ele fala exatamente dessa questão, né? Como é que pode dar uma cobra e uma série de questões lá, né? Então vamos lá. Então o que é que acontece, professor Nilson? Nós nos perdemos às vezes focando apenas em questões nossas, né? Questões aqui da terra. Eu pouco vejo as pessoas às vezes orando, pedindo assim, para que Deus, né, para que Jesus, o Espírito Santo, nos dê dons conforme, por exemplo, a necessidade da igreja. Porque cada igreja local, né, tem as suas peculiaridades. Perfeito, né? Perfeito. Às vezes não necessita de um dom X lá, porque não é esse o problema que a igreja está enfrentando. E Deus pode levantar pessoas, dar dons a membros daquela igreja local, não é isso? Perfeito. Para que a igreja então seja orientada, né, para que a igreja seja servida, né, com esse dom. Eu vejo assim, e é interessante que quando a gente lê Filipenses, que não tem a ver com o contexto imediato aqui, mas não custa nada citarmos, eu até fiz questão de trazer esse texto, Filipenses 4,19, quando Paulo diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus, né? E o pastor Severino Pedro diz assim, inclusive a necessidade do batismo com o Espírito Santo, né? O outro ponto que a gente quer para a gente finalizar, professor Heraldo, é a questão da edificação espiritual do crente, Sim. do crente mesmo, né? Então, nós temos essa necessidade real, né, e urgente e atual, que é da capacitação para a evangelização, porque nós estudamos na lição passada que quem convence é o Espírito Santo, né? E também o segundo ponto, que seria aqui uma capacitação pessoal, porque nós precisamos estar firmados, abalizados, edificados. Por quê? Porque nós estamos numa guerra, nós pertencemos ao exército de Cristo e estamos constantemente numa luta contra um inimigo que não dorme, que não dormita, que não descansa um momento, está sempre atacando a igreja, né? Enfim, se insurgindo contra a vida do crente em N situações. E se nós não tivermos edificados, abalizados, firmados, com certeza nós não vamos resistir. E o Espírito, e essa capacitação do alto, esse poder do alto, também tem esse papel. Veja,
para o outro, há uma ação do Espírito que ele me usa para o outro, mas há uma ação do Espírito em mim, para que eu continue sendo crente em Jesus. Não só através de mim, mas em mim, né? Exatamente, perfeitamente, professor Heraldo. Então, aqui nós encerramos esse tópico 2 da nossa lição. Tópico 3 da lição. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. E aí, professor Heraldo, o nosso comentarista ele já começa dizendo: nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Porque nós temos irmãos que são crentes em Jesus, são salvos, mas que não crê, porque tem outra concepção teológica, não acredita, não crê, entende que isso não é para nós, para o nosso tempo, só ficou restrito àquele tempo. Então, por essa série de questões, acabam deixando de lado ou deixando de receber essa segunda bênção. E aí o nosso comentarista continua dizendo aqui, professor, que mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, mas o certo é que todo crente tem o Espírito Santo, sim, como já foi aqui explicado. E aí a grande questão, muitas vezes, até mesmo entre os pentecostais, é qual seria essa evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo? O que é que mostraria que alguém foi batizado no Espírito Santo, que levaria a igreja a reconhecer que alguém foi batizado no Espírito Santo? Há, professor Heraldo, ramos do próprio pentecostalismo que acham que há outras evidências, né, que pode comprovar o batismo no Espírito Santo. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e para o Novo Testamento, o senhor já acabou de colocar aí 4 situações de batismo no Espírito Santo, que em todas elas houve o falar em línguas. Por isso que nós, da Assembleia de Deus e na sua confissão de fé, deixa claro que a evidência que nós cremos como batismo no Espírito Santo é o falar em língua. Isso não significa que todos vão receber o dom de língua, que já é uma outra situação, mas a evidência, naquela hora que recebeu o batismo, nós cremos que fala língua, porque assim aconteceu com os episódios registrados no livro de Atos. Todos foram seguidos desse falar em língua, e em Atos ainda diz que eles profetizaram, ainda dá mais um outro sinal, né? Mas para nós da Assembleia de Deus, o falar em línguas é a evidência, ainda que não seja para outros ramos do pentecostalismo que entendem que pode haver outra evidência. Exatamente. Eu vou fazer aqui uma paráfrase, uma citação meio quase 100% do pastor Severino Pedro, né? Ele diz assim, que o batismo com o Espírito Santo é um poder especial que vem de Deus. Ele diz assim, e enche todo o ser. Primeira questão. Então ele diz assim, até uma questão didática, ele diz assim, bom, depois que você está cheio, acontece o que ele coloca entre aspas, de transbordamento. Acontecendo o transbordamento, começamos a falar noutras línguas, que é dessa evidência, né, física que o professor Nilson está citando, né? Que na verdade outros chamam de glossolalia, né? Que é a glossolalia, né? Que é o termo técnico. Que é o termo técnico, né? E inclusive o pastor Ezequiel Soares vai deixar aqui bem claro, professor Nilson, claro, né? Que ele defende no livro de apoio e defende aqui dentro da lição, inclusive essas línguas faladas lá no ato, né, do Pentecoste, lá do Atos 2, né? Essa glossolalia, na verdade, são chamadas, o que ele diz bem aqui na lição, professor Nilson, de línguas. Deixa eu usar o termo que ele usa para não ter problema. Ele diz assim: as outras línguas, que é a glossolalia, são ininteligíveis, né? E evidencia externa, física e inicialmente o batismo com o Espírito Santo, né? Então veja que ele acredita assim, né? É dessa forma que ele coloca, né, professor Nilson? E o entendimento dele, e é o que a lição trata também, que essas línguas, elas são línguas espirituais
Ele não fala isso, mas aí é uma compreensão nossa que como são línguas espirituais e ininteligíveis, significa dizer que a menos que Deus use alguém para interpretá-las, elas não são entendidas. Perfeito. Bom, aí eu preciso, professor Janilson, fazer uma nota usando o próprio livro de apoio do pastor Ezequias Soares. Sim. Eu acho interessante, aqui na página 50, ele diz assim: o milagre em Pentecostes foi duplo. Os discípulos falaram línguas desconhecidas, a glossa, e cada representante dessas 17 nações que estavam lá, né, os ouvia cada um em sua própria língua, que é o dialectos. Deus capacitou a cada um para que entendesse em sua própria língua, mas a língua que os discípulos falavam era, ele repete aqui, era ininteligível, né? O que ele quer dizer? Que aconteceu dois fenômenos ao mesmo tempo, né? Eles falaram em língua, que é a evidência física de que foram batizados. Essas línguas, elas não eram entendidas porque não eram línguas humanas. Tem gente que diz, eles falaram em... Pode ocorrer, Deus pode usar pessoas para falar uma língua terrena de algum país. Perfeito. Pode fazer isso. Perfeito. Nós temos inclusive evidências, testemunhos de contemporâneos disso, exatamente isso. Mas o que aconteceu em Pentecoste era língua espiritual, não eram línguas nacionais das 17 nações, não. Mas o que acontece é um segundo fenômeno, que eles ouviram, Deus fez com que eles entendessem na língua deles, mas não que eles estivessem falando línguas das 17 nações ali que estavam ali representando, digamos, o mundo da época. Não, eles falaram línguas espirituais ininteligíveis, como diz o pastor Ezequias Soares, mas o Deus, né, que é gracioso e poderoso, fez com que eles entendessem, portanto, isso na língua deles, mas não que os discípulos estivessem falando uma língua que fosse compreendida. Perfeito. É por causa disso, professor Heraldo, que existe esse debate se no Pentecoste houve a glossolalia, como o senhor acabou de dizer, que são essas línguas ininteligíveis, ou se foi a xenolalia, que é justamente a língua entendida de algum povo, que ainda que não seja a língua que eu conheço, ou que eles conheciam, né, mas a ideia de que eles falaram uma língua que era conhecida dos outros, ou seja, falaram o idioma dos outros. Mas o que parece, quando nós lemos o livro de Atos, é exatamente isso que o senhor acabou de falar. Essa ação de Deus que leva eles a falar e leva os outros a entender o que eles estão falando. Não que não aconteça a xenolalia, né? Sim. Nós temos provas, porque o que é a xenolalia? A xenolalia é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Inclusive, o senhor deve ter lido no livro de apoio aí do pastor Ezequias Soares, que ele vai citar um exemplo contemporâneo do pastor Virgínio de Carvalho Neto. Ele diz que é líder da Assembleia de Deus no Brasil, pastor da igreja de Aracaju, Sergipe, e presidente da convenção daquele estado. Aqui ele vai relatar que ele foi para Madagascar, não falava francês, né? E da tarde para a noite simplesmente Deus deu o dom de falar a língua nativa do povo e evangelizar aquele povo, né, com uma demonstração de que Deus pode fazer coisas que, na verdade, não contrário à Bíblia, né, mas que às vezes nós ignoramos, né, professor? Perfeito, professora. E aí, para nós continuarmos, o nosso segundo ponto é a função da língua. Nós já identificamos ela como uma evidência, né? E agora a função das línguas. E aqui o nosso comentarista diz assim: o dom de língua, pelo que se vê, aí nós estamos falando do dom, já não é só a evidência, né? Porque alguém... Há um prosseguir, né? Há um prosseguir, dizer, no batismo vai se falar a língua. Mas isso não é só isso, né? Exatamente. Não é só e isso. outra coisa, pode ser que essa pessoa que foi batizada no Espírito Santo, esse irmão, receba outro dom, e não necessariamente o dom de língua. De língua. Né? Mas para aquele que tem o dom de língua, que é isso, por isso que ele faz esse destaque para o dom, ele diz que esse dom de língua também é considerado, segundo Paulo, né? E Paulo faz uma distinção tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14 de 1 Coríntios, na sua carta aos Coríntios, ele fala dessa língua como uma edificação espiritual, pessoal, particular, e que alguns chamam, nós também chama, de uma língua de oração. Sim. Porque ela é que acontece muito hoje, né? Uma língua em que ninguém entende,
Nem quem fala entende. Paulo diz que a mente fica infrutífera, mas Paulo diz que o espírito é edificado. Exato. Quer dizer, é uma comunicação direta com Deus. E por ninguém entender o que está sendo dito entre o crente e Deus, é que isso é um mistério, porque ninguém sabe o que está sendo dito. Mas Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque é o próprio Espírito que está impulsionando ele a falar com Deus dessa forma, né? Exatamente, né? O pastor Ezequiel vai dizer que elas sinalizam, né? Sim. A presença do Espírito, né? Ele fala ali, né? E essa citação reforça o que nós já tínhamos dito anteriormente, né, professor, sobre a questão da necessidade física, da evidência física, né, de que alguém batizado vai falar em línguas, né? Como se saberia que alguém, né, professor? Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui no final do subtópico, né? Sim. Que o pastor Ezequiel Soares faz um destaque interessante no final desse subtópico que o professor Nilson está falando aí. Lá no finalzinho ele diz assim: foram as línguas, né, que sinalizaram o batismo de Cornélio. Ou seja, o falar em línguas, né? Ele pergunta aqui, né? Que sinal tangível, né? Palpável, perceptível, né? Levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Porque é aquela situação que ele está colocando. Por que a gente diz e acredita e defende e ensina que a evidência física de que alguém foi batizado é o falar em línguas? Porque a atitude de Simão, indiretamente, aponta para isso. Aponta para isso. Porque se os discípulos, como diz o pastor Ezequiel Soares, apenas colocassem a mão sobre os crentes, como é que Simão saberia que houve ali um enchimento, alguma coisa? Se não houvesse uma evidência. É claro que ele observou que falavam em línguas. Uhum. É por isso que isso também, essa atitude do Simão Samaritano, corrobora com tudo aquilo que nós estamos colocando aqui. Perfeito. Né, professor Nilson? Perfeito. Com tudo isso que está sendo colocado aqui, porque é claro que há essa evidência, né? A gente está colocando claramente aí, professor Nilson, e ele faz esse destaque aí da diferença entre o que o livro de Atos fala e as cartas paulinas falam aí, porque são contextos diferentes. Tem pessoas que acreditam até que fossem ensinos diferentes, né? Não são diferentes, são complementares. Complementares, né? Perfeito, professor Heraldo. E isso é fácil de entender, professor Heraldo, porque quando a gente olha para os escritos de Lucas, e é nesse sentido que nós pentecostais temos buscado a ideia e temos trazido a ideia, escritores pentecostais têm trazido a ideia de que Lucas não é só um historiador, ele também trabalha como um teólogo. Sim. Né? E aí a gente vai perceber que quando Lucas escreve sobre o batismo no Espírito Santo, ele tem por foco um aspecto mais missionário. Perfeitamente, missionológico. E Paulo, ele tem um aspecto mais pastoral. Né? Isso, tipo assim, Lucas não está tendo tempo de analisar assim, né, os pormenores, né? Ele vai falando do poder que vai acontecendo, né? Exatamente. Paulo não. Paulo já vai ter uma igreja mais assentada, né? É isso? Ele já pastoreia uma igreja já mais madura, digamos, isso considerando com o início da igreja, né? Perfeito. Então ele tem tempo de estar articulando as coisas, já colocando de um outro aspecto. Perfeito, professor. E aqui, para nós finalizarmos, a atualidade das línguas, professor. Aqui há um grande debate, né? Porque há uns que dizem que essas coisas, sim, acredito que aconteceram, mas que ficou restrito lá ao período dos apóstolos, né? Esse é o grande debate. E nós cremos que, na verdade, isso alcança todos nós, né? Pela uma simples palavra que o próprio Pedro explica na sua pregação, quando eles foram criticados por aqueles que viram a manifestação e o falar em língua, dizendo que eles estavam embriagados. Então Pedro se levanta, ele faz uma explicação pregando, ele está pregando, e na pregação ele vai explicar, dizer que aquilo, professor Heraldo, dizia a respeito, Atos capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 39, exatamente. Pedro diz, pois diz respeito, pois para vós outro é a promessa. Então ele está categorizando aqui. Vós, né? Esse vós é forte, né? É para a geração lá dos primórdios da igreja. Exatamente. Está falando diretamente olho no olho, para vós. Para aqui vós, é um público mais imediato, mais próximo, né? E aí ele continua, para vossos filhos. Vossos filhos, uma geração posterior, mas
pregaria o evangelho, né? E detalhe, professor, quando ele diz a vossos filhos, não está falando dos filhos direto, está falando dos netos, dos bisnetos. Exatamente assim. Ele não diz assim, não. Uma quarta geração, alguma coisa assim. Exato. Né? Se fosse assim, ele teria limitado alguma coisa. Ele não teria deixado vossos filhos em aberto. Não, vossos filhos como geração, perfeitamente. Exatamente. E aí ele diz, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então aí, você vê que a gente não vê na fala de Pedro nenhum aspecto restritivo de um tempo. Não. Muito pelo contrário, ele é um aspecto expansivo. E aí a todos os que estão longe, tanto historicamente quanto geograficamente. Cronologicamente. Né? Perfeito. E aí vai ainda lá para a ponta do versículo dizer, a tantos quantos Deus, nosso Senhor. Lembrar que quando o Novo Testamento fala de Senhor, está falando de Jesus. Sim. Né? A todos quantos Deus, nosso Senhor, que é Jesus, chamar. Ou seja, para todos aqueles que creem, receberão. Não é apenas para os pentecostais, para os assembleianos. Exato. É para todo aquele que crê. Né? Eu já tenho ouvido, inclusive, pessoas me dizerem que no meio de outras denominações que afirmativamente dizem que não acreditam na qualidade dos dons, pessoas lá dentro serem batizadas. Sim. Por quê? Porque é quem crê, né? Não importa onde ele esteja, né? É quem crê. E uma das coisas... E Deus não está limitado a essas barreiras denominacionais. Não está nem ligando de certa forma para isso não. É verdade. E o que reforça de que ainda são atuais, nós até citamos esse versículo numa outra aula, mas vamos trazê-lo de volta, é João 14,16. Sim. Palavras do próprio Jesus. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Qual é a finalidade? Para que esteja convosco. Qual é o tempo? Para sempre. Né? Então não tem por que duvidarmos. E outra coisa, professor Heraldo, né? Se nós somos igreja hoje, tanto quanto os discípulos foram igreja, os apóstolos foram igreja na sua época, por que Deus nos trataria diferente se nós precisamos do mesmo poder que eles precisaram lá? Eles para darem início e nós para finalizarmos a caminhada da igreja. Exatamente, uma questão de lógica, né? Perfeito, professor Heraldo. Sim, então, esse é o nosso assunto da lição, professor. E aí eu queria concluir citando aqui alguns pontos que o nosso próprio comentarista já fez essa síntese para nós, né? Ele diz que o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição que nós estudamos, nós pentecostais, e todos aqueles também que quiserem conhecer o assunto, é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Nós tratamos isso, né? Depois ele diz que é um poder que capacita o cristão para testemunhar de Jesus, que é o batismo, que é essa capacitação, esse revestimento do alto, e também para ter uma vida abundante, vitoriosa, que ele está falando aqui em aspectos espirituais. Aqui, né? Depois ele diz também que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem busca com fé, obediência, humildade, ou seja, quem crê. Quem crê é quem busca, né? E depois ele diz que cujo sinal visível, físico, do recebimento desse poder é o falar em línguas. Então, esse aqui é a síntese da nossa lição. E a gente pode terminar dizendo, professor Heraldo, que com certeza a igreja necessita desse poder, desse revestimento, e que alguém que não crê e por causa disso não recebe e entenda que consegue fazer o trabalho de Deus sem esse revestimento, nós diríamos, na verdade, que se esse irmão, essa irmã fosse revestido, com certeza faria muito mais. E a gente tem isso, um exemplo no próprio livro de Atos, lá na instituição dos diáconos. Você vê que uma das preocupações dos apóstolos na instituição do diácono era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Né? Cheios do Espírito Santo. Ou seja, o que o Novo Testamento está nos mostrando, professor Heraldo, é que para todo o trabalho de Deus há essa necessidade. Se alguém não ou discorda disso, ou abre mão de um direito, é uma questão pessoal, mas que está à nossa disposição, isso é fato e o Novo Testamento nos mostra. Não é isso, professor Heraldo? Exatamente. Então aqui nós queremos encerrar o comentário da nossa lição e convidar você a se inscrever no canal e a também dar o seu like, que isso dá publicidade ao vídeo, à nossa aula. Não é isso, professor Heraldo? É isso mesmo.
continue nos acompanhando, dê seu like e compartilhe esse conteúdo. Continue orando por nós, por esse programa, e que o nome do Senhor Jesus seja cada dia mais glorificado. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.